Apresentação Álvaro Vinícius. O tema hoje é sobre analfabetismo político. Vou falar um pouco sobre isso. O livro aqui de referência, para contextualizar o tema, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Está aqui. Esse autor, ele é bastante conhecido, né, para quem costuma pesquisar assuntos históricos, né, e principalmente quem é do campo da história. Pois bem, o que vem a ser o analfabetismo político? Essas duas palavras, por si mesmas, não carecem tanto de amplas explicações, né? Analfabetismo, né? Que ele não tem ainda a instrução, né? Para que possa entender de modo estruturado, definido, com clareza, coesão, né? Enfim, tenha um instrumental linguístico e um arcabouço de conhecimentos históricos, científicos, geográficos, né, artísticos, né, ou melhor, culturais, né, de tal modo que consiga entender um pouco o nosso mundo, né, porque todos esses conhecimentos, né, eles não estão terminados, né? Não há uma estaticidade, né? Toda a produção do conhecimento é dinâmica, né? Perpassa sempre por desafios, né? Por contradições, né? E por superações, né? Na compreensão dos diversos tipos de fenômenos humanos, né? Ou fenômenos de ordem natural, né? Como por exemplo, na ciência da natureza. Então, a pessoa que ela não se encontra, né, dentro de uma instrução geral, né, que perpassa todos esses campos, né, o que não quer dizer que seja com profundidade, né, a necessidade para tanto, né. A pessoa que tem a instrução, né, ela tem a capacidade de melhor, né, interpretar o nosso mundo, né. Claro que há pessoas que eu já até conheci que elas, embora não tenham a instrução, mas elas desenvolveram bastante o campo da observação. São pessoas muito inteligentes, né, muito da intuição, né, e que conseguem captar exatamente os equívocos, né, as falácias, as ilusões, os discursos que não se sustentam na realidade, né? Ou seja, são discursos que não possuem coerência com aquilo que é repercutido nos fatos, né? Então, o analfabetismo político, né, eu não vou me deter aqui por óbvio o que significa política também, né? Política vem de polis, né, lá da Grécia, né, significado, mas eu quero aqui me deter no que essa expressão significa, principalmente no contexto brasileiro, né? Recentemente eu vi que teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele definiu comunismo. O que é o comunismo? E ele não o fez por nada, né? Está dentro do momento, né, do julgamento, de toda uma investigação relacionada ao que aconteceu em 8 de janeiro. E aquilo ali não representa um fato isolado, né? Aquilo ali é a consequência de muitos fatores e muita coisa. Aquilo é apenas o que veio a manifestar, né, de um modo bastante evidente, a calamidade em que se encontra o Brasil, né? E essa calamidade ela não está apenas em um domínio, né?
está em vários números, né? E o político é o mais representativo, né? Mas o analfabeto político, né, ele é produto justamente do desconhecimento, do despreparo, né, da falta de iniciativa, né, para tentar, né, e até mesmo a falta de humildade para poder compreender as coisas, né? E para compreender as coisas é preciso analisá-las, né, colocar o raciocínio crítico, né, em atividade, né, pesquisar aquilo que não sabe, né, perguntar a quem, né, tenha algum nível de preparo, né, melhor do campo, por exemplo, se é da história, se é da área do direito, enfim, né. Hoje nós vivemos um mundo da informação, né, uma expressão até já bastante vulgarizada, né, o mundo da informação, né, mas o que nós presenciamos cada vez mais são pessoas que se deixam levar pela desinformação, né? Interessante, o mundo da informação, mas que ao mesmo tempo temos pessoas que estão, né, cada vez mais absorvidas pela desinformação, pelos aparelhos de difusão de mídia, né? Esses aparelhos, eles não são apenas os reconhecidos, né, pela sua pujança, né, de domínio na comunicação e econômico também, mas que se dissemina facilmente, né, pela internet atualmente, né? Ou melhor, já nos últimos tempos e nos últimos anos acabou ficando bastante evidente, né? Aí veio a palavra fake news, né? Isso se disseminar mais, enfim, né? Então, o analfabetismo político no Brasil, né, eu estou falando agora desse contexto contemporâneo, mas há raízes históricas nisso, né? O Brasil, em seu processo de colonização, ele nunca teve uma preocupação precípua, né, de formar aqui, né, um centro, né, de produção de conhecimento, né? Tanto que as universidades só foram construídas muito depois em relação a outros países, né? Não houve aqui no Brasil, até pelo fato de ter sido uma colônia de exploração, não tipicamente uma colônia de povoamento, como em outros países, né, uma procura de simplesmente utilizar esse território para o saque, né, para a exploração de suas riquezas naturais. O Brasil aí teve o ciclo da cana-de-açúcar, aí teve o ciclo do ouro, teve o ciclo da borracha, teve o ciclo do algodão, enfim, se nos detivermos no modo de produção, né, que se estabeleceu no Brasil, né, e a maneira como esses modos de produção eles foram se diversificando, nós compreendemos algo em comum, né, que é exatamente essa perspectiva de utilizar o Brasil apenas como um território de exploração para as riquezas, né, de uma elite, para fortalecer o domínio de uma elite, né? Eu estou aqui usando a palavra elite não no sentido muito superficial, né, como queriam imaginar, mas apenas para simplificar um pouco aqui a explicação. Então, nesse processo, né, não houve essa preocupação educacional, apesar dos jesuítas, né, na colonização, terem aquele intuito, né, de catequizar, mas só que entra em outro assunto aí, né, porque há também interesses que, se não fossem interesses lusitanos, também